Olá, pessoal. Bom, estamos juntos para mais esse último encontro nosso. Então nós já tivemos os nossos encontros anteriores, onde nós falamos bastante sobre a parte de projeto, sobre arquitetura e sobre padrões de projeto. Então, como eu disse, nesse último encontro, nessa última aula hoje, eu pretendo atuar um pouquinho na parte prática de tudo isso. Bom, vejam bem, pessoal, na realidade eu vou pegar uma pequena parte de tudo que nós falamos, porque naturalmente não é possível, nós não temos tempo hábil para envolver todo o conteúdo, todo o conceito, toda a teoria estudada numa aula só, não dá. Então o que eu fiz? Eu procurei buscar aquilo que é bem provável que vocês vão utilizar na vida de vocês. É bem provável que vocês tenham que utilizar em algum projeto que vocês, pelo menos no começo, né, da vida profissional de vocês. É naturalmente que se você engajar, por exemplo, numa empresa grande, onde tenha um processo de software bem elaborado, né, equipes, enfim, aí você de repente vai entrar já numa arquitetura, num modelo já um pouco mais avançado, mas aí não é você sozinho. Então a ideia aqui é mostrar para você, quando você sozinho for desenvolver uma aplicação baseado em todo aquele princípio que nós falamos lá, desde a fase, né, da análise do sistema até a implantação. Então eu vou abordar um pequeno assunto. Bom, nós vimos lá revisando um pouquinho na nossa primeira aula, alguns conceitos de UML, né, alguns diagramas, como é que a gente faz, o que significa as associações, multiplicidade, que isso é muito importante na parte de projeto. Né? Porque nós vamos, na realidade, moldar o nosso sistema baseado nisso, principalmente, né? Especialmente, desculpa pessoal, minha garganta é meio ruim, especialmente a parte do paradigma orientado a objeto. Então nós vamos usar muito a UML, e a UML tem as suas restrições, tem os seus detalhes que a gente tentou cobrir, ou pelo menos os mais importantes, né? Vocês já deveriam ter visto. Né? Também vimos a parte de arquitetura de software, né? O que é uma arquitetura de software, quais são os modelos, quais são as referências que nós temos de arquitetura de software, onde é que se aplica cada uma delas, as várias modalidades que tem. Então nós já vimos isso. Vimos também a questão de padrões de projeto, o que é um padrão de projeto, por que existe, em que ele pode nos ajudar, quais são os modelos que existem, para que serve cada um deles. Se eu quiser construir um padrão de projeto, como é que eu faço? Então vimos tudo isso. Então até a gente chegar nessa aula de hoje, que é a aplicação de um dos modelos arquiteturais que nós estudamos. Bom, quando você vai começar um projeto de sistema, naturalmente você vai começar o seu projeto lá naquela fase de análise, né? Lá no ciclo de vida que nós aprendemos, eu sempre bato nessa tecla. Então nós vamos começar lá na fase de análise, onde você vai fazer todo o estudo, o levantamento de requisitos, estudo de viabilidade, risco, tudo aquilo que nós já aprendemos, né? E você vai passar por todo esse projeto até chegar aqui. Quando nós chegarmos na parte de projeto, às vezes a gente pergunta assim, meu Deus, como é que eu vou fazer este software? Claro que as respostas vão estar na parte toda na fase de levantamento de requisitos, a sua análise, ela vai direcionar você para dizer como é que vai ser a arquitetura do seu projeto. E nós vimos várias delas. Nós vamos trabalhar aqui com um modelo chamado repositório. É um dos mais simples de se implementar, fácil de fazer e fácil de compreender. Professor, mas isto é bom? Olha, pessoal, eu digo a vocês que a maioria dos softwares hoje são desenvolvidos utilizando esse modelo de arquitetura baseado com referência em repositório. Dentro dessa fase, dentro dessa arquitetura, né, baseada em repositório, arquitetura de repositório, modelo repositório, nós ainda temos que estudar uma maneira, um modelo de representar isso também dentro do meu software. Então nós vimos que o repositório, na realidade, é um software que consome um repositório de dados. Então é aquilo que a gente já conhece, é o meu software conectado a um banco de dados e eles trocando informações. Este banco de dados, ele é compartilhado com todas as outras aplicações. Então, o modelo repositório basicamente é isso. Eu tenho um banco de dados, vários softwares, vários aplicativos consumindo esse mesmo banco de dados, compartilhando as informações. Isso é um modelo repositório como nós vimos. E como que um software
aplicando o conceito da arquitetura, utilizando o modelo repositório, como é que eu vou organizar esse software por dentro. Então é isso que nós vamos ver. É isso que a gente vai tentar passar para vocês, como é que a gente pode implantar. Então dá uma olhadinha aqui no meu notebook. Só coloquei aqui um slide para vocês, né? Para dar uma olhadinha aqui, né? No que é o que a gente chama lá de modelo repositório. Então o nosso modelo repositório é isso aí, ó. Como sempre, né, pessoal? Vou tomar uma aguinha, peraí. Então, o modelo repositório ele diz isso, ó. Eu tenho vários aplicativos, né? Vários clientes, várias aplicações clientes, consumindo ou manipulando os dados, né? No mesmo banco de dados. Então, esses dados que estão aqui estão sendo compartilhados por todas essas aplicações. Este é o modelo mais comum, né, de desenvolvimento de software que existe hoje no mercado. Não é que só exista ele, mas é muito comum. É funcional, é fácil de implementar e dá resultados, né? Aqui tem outro modelo, né? Então nós temos aqui os bancos de dados, né? Aí aqui já tem uma forma um pouquinho mais elaborada de como o meu software poderá ser organizado internamente para atender esse modelo repositório. É onde eu tenho a minha aplicação principal, eu tenho um conjunto de classes representando o meu repositório e tenho o banco de dados fisicamente para eu manipular, ou em memória, que ele pode colocar aqui, mas efetivamente vai ser um banco de dados. Então é assim, esse é o conceito básico, como nós já vimos, né, de um modelo repositório. Eu tenho um repositório de dados, aonde as aplicações vão ser compartilhadas através de um banco de dados. Ou seja, esta aplicação aqui, ela pode consumir, pode acessar, pode manipular os mesmos dados que essa daqui consome. Né? Aí você poderia perguntar, professor, mas isto é seguro? Olha, a questão de segurança pode ser implementada de várias maneiras, mas quando você utiliza o modelo repositório, você já tem que estar consciente dos seus problemas e das suas vantagens. Então ele tem vantagens de se desenvolver e tem alguns problemas que eu preciso resolver. Então se o meu projeto, na minha análise, em toda aquela fase de análise, eu cheguei à conclusão de que o modelo repositório é o melhor modelo, então eu já tenho ideia dos problemas que eu vou ter e vou tentar solucionar isso dentro do meu software. Né? Também, naturalmente, eu vou ter a ideia das vantagens que eu vou ter de utilizar o modelo repositório. Então, nós vamos trabalhar com uma coisa parecida com isso daqui. Eu vou tentar mostrar para vocês, ó, algo parecido com isso, onde eu tenho a minha aplicação e aí nós vamos aplicar também um conceito que nós já vimos, né? O modelo conceitual lá atrás, a estruturação de um software, chamado por a organização por módulos. Então, nós vamos simular a criação de um módulo onde eu tenho um repositório, né? O que é um repositório? Vai ser um conjunto de classes, né? Eu vou ter lá um conjunto de classes representando todo o meu repositório de dados no banco de dados. E vou ter uma aplicação executável funcionando, consumindo este módulo, para que eu possa, então, persistir os dados no meu banco de dados. Então, pessoal, isso daqui é uma visão bem resumida do modelo repositório que eu escolhi para trabalhar com vocês e tentar mostrar para vocês como é que eu posso projetar e implementar. A implementação, pessoal, não faz parte dessa disciplina, tá? A implementação do modelo não faz parte dessa disciplina. Mas eu vou mostrar para vocês, porque afinal de contas é importante eu entender como é que se projeta e a hora que eu vou construir praticamente, definitivamente o meu software, que é a programação, como é que eu posso fazer isso? Então eu vou tentar mostrar como é que é feito isso, né? Esses dois processos. Eu vou invadir um pouquinho a parte de programação, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes de como é que é feito na linguagem e tal. Eu vou utilizar um modelo, né? Vou utilizar uma linguagem, aplicar o modelo, desenvolver o modelo, esse modelo lógico aqui, que é o modelo repositório, numa linguagem de programação. E aí, naturalmente, que você poderá escolher a sua linguagem de programação e construir o seu software baseando no modelo repositório da maneira que você quiser. Então, o importante, a ideia aqui é passar para vocês todo o mecanismo, os princípios, os conceitos, ferramentas e recursos que eu uso para passar do modelo de projeto, né, da fase de projeto, usando uma arquitetura baseada no modelo repositório, né, e na parte de implementação.
Beleza? Essa é a ideia que eu vou tentar passar para vocês. Bom, ainda aqui no meu notebook, então eu tenho aqui um exemplo, né, de um projeto que eu poderia ter feito, né, lá na minha fase de análise. Eu levantei todos os requisitos, as minhas entidades, defini todos os atributos das minhas entidades, como é que vai ser, gravei minha regra de negócio, enfim, fiz tudo aquilo que vocês já aprenderam, né, e nas disciplinas de análise, como é que isso deve ser feito. Quando nós chegamos aqui, eu tenho que ter a noção de que eu cheguei nesse ponto aqui, não foi do nada. Foram foram subsídios que vieram da fase de análise para que eu conseguisse montar tudo isso daqui. Então, como é que eu cheguei que eu vou precisar da classe produto? Como é que eu cheguei a concluir que eu vou precisar da classe cliente, da classe pessoa, pedido, enfim? Como que eu cheguei a essa conclusão? Chegamos lá da fase de análise que esses subsídios foram levantados pelos analistas. Então chegou para mim como projetista, vou usar o que me passaram e vou projetar o meu software utilizando a linguagem UML e, nesse caso específico, utilizando uma ferramenta ASTA, que é as ferramentas utilizadas para a modelagem de UML no paradigma orientado a objeto, tá bom? Deixa eu beber um golinho d'água, peraí. Beleza, derrubei água aqui, mas tudo bem. Bom, então nós chegamos a essa conclusão. Eu, né, com base na minha análise, né, simulando isso, cheguei à conclusão que o meu software precisa ter... deixa eu só um minutinho, pessoal, não se desesperem. Deixa eu só colocar um carinha aqui para ficar fácil para a gente. Não se desesperem, tá ali, beleza, pronto. Então eu tenho esse cara aqui, ó, né? Essas classes aqui, produto, pessoa, pedido, fornecedor, cliente. Bom, cheguei à conclusão, eu como projetista e arquiteto, de que eu precisaria de uma classe genérica representando uma pessoa para que depois eu especializasse ela em cliente e fornecedor, né? Então eu tenho uma pessoa que é meu cliente, tenho uma pessoa que é meu fornecedor, eu posso ter uma pessoa que é meu cliente e meu fornecedor. Então aqui está um pouco resumido. Também tem uma classe pedido e uma classe produto. Bom, até aqui tudo bem, ó. Até aqui, lá na minha fase de análise, eu consigo até enxergar isso, professor, que eu tenho uma classe de produto, que eu tenho pessoa, pedido, cliente, eu até consigo enxergar isso daqui, né, nas entidades que foram levantadas. Professor, mas e essas duas classes que nós temos aqui em cima? Então eu tenho uma classe aqui chamada banco e uma classe chamada modelo CRUD. Bom, nesta arquitetura, nesta maneira de projetar um software, né, utilizando, né, nessa arquitetura de referência que é o modelo repositório, eu estou sugerindo que exista uma classe chamada modelo CRUD. Professor, o que é um CRUD? Bom, vocês já devem ter tido aula com o professor Roberto, imagino, né, de banco de dados, e ele deve ter falado para você de CRUD. O que é um CRUD? Né? O CRUD são aquelas 4 operações básicas que todo software faz num banco de dados, que é o insert, o update, o delete e o select. São as 4 operações que as aplicações de banco de dados requisitam para um banco de dados. Então, isto é um CRUD. Ou seja, resumindo, toda a tela que eu construí na minha aplicação, por exemplo, cadastro de produto, eu vou ter maneiras, eu tenho que ter recurso para inserir um produto no banco de dados, eu tenho que ter um recurso para ler um produto, buscar um produto do banco de dados, eu tenho que ter um mecanismo que me permite alterar um produto do banco de dados, alterar os dados, e tenho que também ter um mecanismo que me permita excluir esse produto do banco de dados. Isto é um CRUD. Bom, se isto é um CRUD, né, e eu disse que normalmente toda a tela que você vai fazer, você precisa disponibilizar o CRUD para o usuário, ou seja, aqueles botõezinhos lá, né, salvar, alterar, excluir, selecionar ou recuperar, enfim, aqueles 4 operações. Então eu também concluo que cada classe dessa daqui, né, no meu projeto, eu concluí que cada classe dessa daqui vai representar uma tabela do meu banco de dados. Este é o modelo repositório e é assim que eu estou pensando. Então, quando eu penso em modelo repositório, eu estou pensando
cada tabela que existe no meu banco de dados, eu vou representá-la dentro do meu software através de uma classe. Bom, se eu tenho uma tabela no meu banco de dados chamada de produto, eu vou representar essa tabela aqui no meu projeto orientado a objeto como uma classe. Se eu tenho no meu banco de dados uma tabela de pessoa, de cliente, de pedido, eu vou representar estas tabelas dentro do meu projeto orientado a objeto como uma classe. Por quê? Em projeto orientado a objeto não é tabela, são classes. Então o que acontece? Eu tenho no meu mundo relacional, que é um banco de dados relacional, que nós conhecemos, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Firebird, são bancos de dados relacionais. Não são banco de dados orientados a objeto. Apesar de que o Oracle tem alguma referência com orientação a objeto, o Postgre tem alguma referência para orientação a objeto, mas todos eles, acredito eu, acho que em 99% das suas aplicações, são utilizados o modelo relacional. Então, todos os bancos de dados, vou partir desse pressuposto, que todos os bancos de dados, eles são relacionais. Aquilo que vocês aprenderam lá com o professor Roberto, né, sobre banco de dados. Então, dentro de um banco de dados existem tabelas, as tabelas possuem atributos, né, os campos, esses campos possuem tipos, que são inteiros, varchar, né? Essas tabelas possuem relacionamento entre elas, esses relacionamentos possuem cardinalidades. Então, tudo isso é um conceito aplicado a banco de dados relacional. Bom, só que nós estamos construindo e projetando e construindo um software dentro do paradigma orientado a objeto. Logo, eu não existe aqui dentro um conceito de tabelas relacionais. Dentro do paradigma orientado a objeto, eu trabalho com classes, com objetos. Então, eu tenho que representar o meu banco de dados dentro da minha aplicação através de um diagrama de classe, onde cada classe pode representar uma tabela do meu banco de dados. Veja bem, pessoal, o que eu quero dizer é que não necessariamente todas as suas classes da sua aplicação vão representar uma tabela do banco de dados. No modelo repositório, eu tenho um conjunto de classes que representam as minhas tabelas do banco de dados. Não significa que dentro da minha aplicação eu não tenha classes independentes. Tenho sim. São classes de regras de negócio, classes específicas para resolver problemas do ponto de vista tecnológico, né? Então eu tenho sim outras classes, mas dentro desse modelo repositório eu preciso ter um conjunto de classes que representa todas as minhas tabelas ou quase todas as minhas tabelas de um banco de dados. Então, por isso é que eu cheguei a esta conclusão, de que estas classes eu preciso ter dentro da minha aplicação, porque são classes que vão representar as tabelas do banco de dados. Beleza? Deixa eu tomar água. Muito bem. Bom, e claro que eu tenho que obedecer às associações ou os relacionamentos no meu diagrama de classe, que também representam os relacionamentos das tabelas do meu banco de dados. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tabela de produto que faz relacionamento com fornecedor, com pedido, com nota fiscal lá no meu banco de dados, então eu preciso representar isso daqui também. Eu tenho que representar que a minha classe produto tem uma associação, por exemplo, com a classe nota fiscal, com a classe pedido, enfim. Então eu tenho que representar de uma maneira fiel os relacionamentos das tabelas no banco de dados, eu tenho que representar ela fielmente aqui no meu diagrama de classe. Bom, só que as associações que se faz num banco de dados, elas são um pouco diferentes das associações que são feitas no meu diagrama de classe, né? Então, por exemplo, num banco de dados, eu não tenho como fazer um relacionamento de N para N diretamente, né? Muitos para muitos, N para N. Não tenho como fazer isso diretamente. Eu preciso ter ali no meio uma tabela onde eu faço de 1 para N cada lado e no meio eu tenho N para N. Então, só relembrando para vocês no banco de dados. Aqui em programação orientada a objeto, isso é possível. Tranquilamente, eu posso representar
né, num diagrama de N para N aqui sem problema. É possível fazer isso. Então, por isso que às vezes algumas classes do meu banco de dados não vão ser representadas aqui no meu diagrama de classe. Tá? Algumas podem não ser representadas por não ter necessidade daquela representação. E, no entanto, o mecanismo vai funcionar do mesmo jeito. Claro que tudo isso é necessário ser estudado e verificado a possibilidade disso acontecer. Tá bom? Então, por isso é que eu cheguei nesta situação, onde eu tenho todas as minhas classes, né? Claro que aqui, né, pessoal, eu procurei resumir, né, de uma maneira para a gente ter aqui alguma coisa um pouco mais simples. Eu não tenho o objetivo aqui de fazer todo o relacionamento que existe no banco de dados. Estou apenas reforçando para vocês que isso acontece, né? Como vocês já devem ter visto na parte de análise e também como nós já vimos em aulas anteriores que isso pode acontecer, tá? Então eu não representei todas, por exemplo, aqui alguém poderia perguntar, professor, mas produto não tem uma associação com pedido? Tem. Então eu não quis representar isso porque não é o foco específico dessa demonstração, dessa nossa aula aqui, tá? Mas é importante entender que isso precisa ser feito. Então eu quis representar de uma maneira bem resumida e se vocês estão percebendo, apenas uma classe aqui eu coloquei atributos, né? Porque é com ela que nós vamos trabalhar e eu vou apresentar algum mecanismo de como funciona, né? As outras classes eu não coloquei nenhum atributo porque não vamos trabalhar com ela, mas para a gente entender que é possível e tem que ser representado também elas no seu diagrama de classe. Ok? Então, esclarecido por que eu cheguei a essa conclusão, porque aqui eu fiz aquilo que nós chamamos de um mapeamento objeto relacional. O que é isso? Mapeamento objeto relacional. É eu mapear tudo que é tabela no meu banco, eu mapear para classes aqui dentro do meu projeto. Claro que eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu não posso simplesmente pegar tudo que é tabela lá e vir criando classe aqui. Isso é feito fase a fase, passo a passo, muito bem pensado, muito bem discutido com projetistas, né? O que é que vai ser feito, como é que vai ser feito, para que não fique aquele monte de classes aqui, simplesmente porque o professor falou que tem que fazer o mapeamento em todo lugar. Não, é necessário pensar, planejar, projetar, ok? Bom, professor, beleza. Agora, e esse cara aqui em cima? Como é que você chegou à conclusão que no modelo de classe eu preciso ter isso aqui? Pessoal, este tipo de modelagem que vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, essa classe modelo CRUD, esta classe banco, é um tipo de classe que não veio para mim como subsídio da fase de análise, né? Esta classe aqui foi eu como projetista que precisei estudar, pensar num modelo para eu implementar toda a regra de negócio do meu software. Então, eu pensei que, como todas estas classes representam tabelas do banco de dados, né? Logo eu penso que todos os dados que essas classes possuem vão ser persistidas em banco de dados. O que quer dizer persistida, professor? Vão ser gravadas no banco de dados, vão ser inseridas em um banco de dados. Se cada classe dessa, como eu disse, representa uma tabela do banco de dados e os dados que elas carregam, os atributos, vão ser persistidos no banco de dados, vão ser gravados no banco de dados, então eu concluo que cada classe dessa, elas têm que ter mecanismos de CRUD, ou seja, que elas possam por si só persistirem os seus dados. Então, a responsabilidade de fazer um CRUD, né, de gravar os dados, de ler os dados, de alterar os dados ou de buscar os dados no banco de dados, esta responsabilidade eu estou passando para as minhas classes persistentes. O que são classes persistentes? Aquelas classes que eu julgo cujos dados vão ser gravados no banco de dados. Ou seja, o mapeamento objeto relacional. Estas vão ser classes persistentes. Vão ser classes cujo seu conteúdo vai ser gravado num banco de dados. Beleza? Então, estas são minhas classes persistentes. Sendo minhas classes persistentes, preciso entender que cada uma delas precisa ser gravada no banco de dados. Então, eu preciso criar um mecanismo que faça isso. E no modelo repositório, eu como arquiteto, eu como projetista, pensei da seguinte forma. Então, eu vou construir um mecanismo
onde cada classe persistente seja capaz de gravar os teus próprios dados no banco de dados. Eu disse que eu criei um mecanismo onde cada classe será capaz ou responsável em persistir os seus próprios dados, os dados que ela carrega. Então, para isso, eu criei esse mecanismo, dizendo que toda a classe persistente herda de uma classe superior, cujo conteúdo e o mecanismo vão prover condições destas classes persistir os seus dados num banco de dados. Beleza, pessoal? Como vocês já sabem, essa paradinha que eu dou é para tomar um golinho d'água. Ok? Então, o que eu estou falando para ele? Olha, eu criei aqui uma classe abstrata. Por que eu sei que é uma classe abstrata? Então, pela nomenclatura que existe no Asta, o nomezinho aqui, vocês estão vendo que ele está em itálico, né? Inclinadinho. Então, isso aqui é uma nomenclatura que o Asta assume, que quando uma classe tem esse nome aqui, é porque essa classe é uma classe abstrata, né? Coisa que vocês já aprenderam isso também. Então, essa classe aqui é uma classe abstrata. Professor, o que é uma classe abstrata mesmo? Bom, uma classe abstrata é aquela classe que você não pode instanciar objetos a partir dela, né? Ela só serve como modelo para criar outras classes, ou seja, ela só serve para eu utilizá-la como herança para eu herdar as suas funcionalidades. Então, se eu tentar instanciar uma classe abstrata, o compilador, a linguagem vai falar, não, você não existe, não tem como instanciar uma classe abstrata. Este é o fundamento dela. É uma classe que não pode ser instanciada. Então, ela só serve como modelo para a criação de outras classes, aplicando o conceito de herança. Beleza? Então, o que eu fiz? Criei uma classe abstrata e coloquei alguns atributos ali dentro que, de acordo com os meus estudos, como projetista, como arquiteto que sou, né, que somos, né, que você vai ser, eu julguei que para este mecanismo todo eu preciso dessa infraestrutura dentro da classe modelo CRUD, que por sua vez vai ser transferido para as classes filhas, ou seja, todo este mecanismo que eu criei, que eu construí na minha classe modelo CRUD, servirá como modelo para as classes persistentes, as minhas classes que vão representar classes do banco de dados. Então, esta classe produto, eu concluo que ela possui estes atributos e possui estes métodos, estas operações, implicitamente aqui. Essa infraestrutura toda é que vai dar condições, né, para que estas classes possam por si só persistir os seus dados. Ok? Então eu disse que toda classe persistente, toda classe que vai ter condições de salvar os seus dados no banco, terão todas elas um método chamado salvar, um método chamado alterar, um método chamado excluir e um método chamado recuperar. Cada um deles com uma função específica de cada classe. Então, como nós vimos que uma classe abstrata também não possui implementação nos seus métodos. Beleza? Então, uma classe abstrata, eu posso criá-la. E um método abstrato, como você pode ver aqui também, ele tem ele tem aqui um inclinadinho, né, itálico. Então, ele também é um método abstrato dentro de uma classe abstrata. Então, métodos abstratos não podem ser implementados na classe abstrata. Vimos isso já, né? Então, uma classe abstrata é uma classe como outra qualquer, porém, ela não pode ser instanciada. Ela só serve de modelo para se criar outras classes a partir dela, utilizando o recurso de herança. E os métodos criados dentro delas, que são métodos abstratos, não poderão ser implementados.
Então, significa que esta classe só vai possuir a descrição dos métodos. Quando esta classe produto herdar da classe abstrata modelo CRUD, automaticamente eu vou ser obrigado a, dentro da classe produto, implementar os métodos abstratos que estão vindo da classe abstrata para cá. Então, quando eu faço uma herança de uma classe abstrata, significa que esta classe aqui, ela é obrigatória, ela é obrigada a ter estes métodos e implementar o funcionamento salvar para esta classe. Consequentemente, a classe pessoa também vai ter método salvar, alterar, incluir e recuperar. Só que o método salvar que deverá ser implementado aqui terá levemente uma diferença daquilo que vai ser feito aqui. E aqui, pessoal, vai acontecer aquilo que vocês vão perceber que é uma coisa muito falada na orientação objeto, na programação orientada a objeto, que é o polimorfismo, né? Eu tenho o mesmo método herdado de uma classe superior. Percebam que na classe pessoa eu vou ter o método salvar na classe pessoa herdado da minha classe modelo CRUD, e na minha classe produto eu também vou ter o método salvar. A função do método salvar aqui é a mesma dali, quer dizer, salvar dados. Só que aqui eu vou salvar os dados diferentes dos dados que estão sendo salvos aqui. As validações que serão feitas aqui serão diferentes das validações que serão feitas aqui. Então, pessoal, isso chama-se polimorfismo, ou seja, métodos com o mesmo nome e mesma função, tendo comportamentos levemente distintos, um pouco diferente um do outro. Tem a mesma função, salvar objeto, mas ele se comporta, para salvar esse objeto, ele tem um comportamento um pouquinho diferente entre esse e esse. Porque no momento que eu for salvar isso aqui, eu preciso testar a validação, se o ID produto foi informado, se a quantidade está correta. Aqui eu teria validações, como por exemplo, se o CPF está correto, se o RG foi preenchido. Então, o método salvar aqui vai fazer a mesma coisa, que tem a mesma função daqui, salvar o objeto. Porém, o comportamento dele vai ser um pouquinho diferente. Isto chama-se polimorfismo. O comportamento do mesmo método em classes diferentes, né? A função, né? O mesmo método com comportamentos diferentes em classes distintas, porém herdadas da mesma classe. Então, pessoal, isto daqui faz com que todas as minhas classes que herdam da classe modelo CRUD tenham obrigatoriamente tudo isso daqui. Então, o que acontece? Eu acabo tendo em todas as minhas classes persistentes o mesmo formato, os mesmos métodos, só que cada um tendo um comportamento especial da sua classe, do seu objeto. Aqui eu vou salvar dados de pessoa, aqui eu vou salvar dados de produto, aqui eu vou salvar os dados de pedido, aqui eu vou salvar os dados de cliente, de fornecedor. Tá? Uma observação, pessoal. Pessoa está herdando de modelo CRUD, que é a minha classe abstrata, onde eu construí uma infraestrutura toda que as classes vão precisar para persistir os dados. Depois nós vamos ver isso aqui na parte prática, como é que isso acontece, tá? A minha classe pessoa está herdando dali. Só que a minha classe cliente não está, professor, herdando da classe modelo CRUD, mas ela está herdando da classe pessoa que herda do modelo CRUD. Então, a classe cliente também tem todos esses modelos, tem todos esses métodos aqui. E, inclusive, os atributos também. Beleza? Então, por que é que eu criei a classe modelo CRUD? Porque eu quis manter um padrão entre todas as minhas classes que eu estou forçando elas a terem essa mesma infraestrutura ou esta mesma interface aqui, ó, né? Todas as minhas classes vão ter o método salvar, alterar, excluir e recuperar. Então, eu estou forçando todas as minhas classes a terem uma herança da classe modelo CRUD. Então, pessoal, isso daqui caracteriza, né, esse modelo aqui, ó, está caracterizando todas as minhas classes como sendo classes persistentes. São classes onde eu posso, né, criar a infraestrutura de persistência de dados. Beleza?
Muito bem. Agora eu tenho aqui em cima do lado, eu tenho uma classe chamada banco. Bom, pessoal, toda aplicação que nós chamamos, utilizando lá o modelo repositório, deixa eu tomar um golinho d'água, peraí. Bom, toda aplicação que utiliza, né, o modelo repositório, naturalmente, pensamos em banco de dados. Agora, o que é um banco de dados? Talvez, não necessariamente, seria aquele Oracle, seria aquele Firebird, seria aquele SQL Server, tá? Mas poderia, por exemplo, ser um arquivo XML, né? Poderia, por exemplo, ser uma planilha do Excel. Pessoal, eu tô meio gripado aqui, então de vez em quando dou uma tossida aqui, tá? Não se espantem aí. Então, banco de dados, pessoal, é aquele mecanismo que pode armazenar dados para você e manter esses dados lá, tá? Então, os mais conhecidos são os SGDBs, são os sistemas gerenciadores de banco de dados, que vocês já aprenderam, né? Que são eles Oracle, SQL Server, Firebird, Postgre e assim por diante. Esses são os bancos de dados que conhecemos, né, quando falamos mesmo em banco de dados. Então, esta classe que eu criei aqui, eu criei para representar esta entidade do mundo do nosso mundo relacional. Então, esta classe chamada banco é a classe que vai representar dentro do meu projeto um banco de dados, certo? E dentro deste banco de dados, desta classe banco de dados, eu criei toda uma infraestrutura necessária para que ela se conecte a um determinado banco de dados e lá ela persista os dados, ok? Então, por exemplo, dentro desta minha classe banco de dados, eu, como projetista, precisei fazer uma análise, um estudo, enfim, pensei bastante, cheguei à conclusão que eu preciso ter, então, uma classe dentro do meu projeto que represente o meu banco de dados. Porque, afinal de contas, como nós vimos, todas estas classes precisam ser persistidas utilizando esse mecanismo dentro de um banco de dados. Então, esse cara vai representar o banco de dados. Bom, agora, nós sabemos que todo o banco de dados, pensando agora em SGDBs, nos sistemas gerenciadores de banco de dados, eles possuem alguns comandos padrão ANSI, que a gente chama, né? O SQL ANSI. O que é um SQL ANSI? Aquele SQL padrão que nós conhecemos, né? Insert, update, delete, select, esses são os comandos SQL ANSI, que todo e qualquer banco que se rotula como padrão SQL ANSI tem esses comandos. Então, o que eu fiz? Eu criei uma classe que executa esses comandos no banco de dados, né? Então, eu tenho aqui um método chamado executar comando, onde eu passo um comando que eu vou executar no banco de dados. Esse comando pode ser um comando insert, um comando update ou um comando delete, que eu monto ele e mando para o meu banco para ele executar. Tem aqui um comando chamado select, que ele tem um comportamento um pouco diferente pela própria estrutura do comando, né? Quando eu dou um comando insert no banco, a única coisa que eu sei e que o comando vai me responder, ó, que deu certo ou não, né? Então esse comando vai lá, faz um insert no banco, morreu o assunto. Quando eu faço um select no banco, automaticamente o banco me devolve um conjunto de dados. Então, por isso que eu criei dois métodos. Um método chamado executar select, que eu espero que ele vai me devolver um conjunto de dados, que na realidade são tabelas, né? E o comando executar comando, né? Um método chamado executar comando, que é o que vai executar comandos insert, update ou delete. Muito bem. Aí eu criei aqui também mais alguns comandos, uma variação daqueles comandos, onde eu posso fazer um insert, eu passo um objeto para eles, do tipo modelo CRUD. Olha aqui, pessoal, né? Agora aqui a gente tem que entender os princípios da orientação objeto, né? Porque eu estou criando um método público, como vocês estão vendo aqui, né? Um método público, sinalzinho de mais, com o nome inserir, recebendo um parâmetro representado pela variável pObject, foi eu que dei esse nome, só que ele é do tipo modelo CRUD, ou seja, eu vou receber um objeto que tenha implementado ou herança da classe modelo CRUD. Beleza? Então, este método inserir
pode receber como parâmetro qualquer uma dessas classes. Eu posso receber como parâmetro a classe produto, a classe pessoa, pedido, fornecedor ou cliente. Por quê? Porque todas elas herdam da classe modelo CRUD. Então, aqui eu disse que o método inserir pode receber como parâmetro um objeto do tipo modelo CRUD. Então, aqui dentro eu vou poder colocar qualquer objeto que tenha como herança, ou seja, a sua classe pai, uma classe modelo CRUD. Beleza? E aí, então, eu tenho os métodos alterar, né, e o método excluir, que vai ter esse mesmo padrão. Beleza? Este é basicamente o que eu pensei em implementar. É lógico, né, pessoal? Que num software mais complexo, você vai ter muito mais classe do que isso aqui, né? Como sendo classes persistentes. Você vai ter outros tipos de classes, que são classes de negócio, né? Classe de domínio, né? Que a gente chama de regra de negócio, né? Onde você vai implementar toda a regra de negócio, todas as validações, quem pode ser quem, quando você vai emitir uma nota fiscal, se aquele cara pode emitir uma nota fiscal ou não. Aí você tem uma regra de negócio, né? E essas classes aqui, eu tenho regras mais especificamente voltada a banco de dados. Se o campo está vazio, se o campo não está vazio, se para gravar um produto, por exemplo, se para gravar um produto vai ter pedidos dentro, né? Então são regras mais especificamente de relacionamento de banco de dados. E as minhas classes de regras de negócio é onde eu vou escrever todas as minhas regras de negócio mesmo, né? Como é que eu posso fazer, se esse cliente pode comprar, se ele tem crédito, se ele não tem crédito, quantas vezes ele pode pagar. Então lá vai ter minha regra de negócio. Perfeito? Bom, então aqui está representado, né, um modelo de repositório. Um modelo repositório. Não é só isso que representa uma arquitetura modelo repositório, tá, pessoal? Não é só isso, tá? Eu estou trabalhando no modelo repositório, então eu estou com a minha visão, o meu foco no modelo repositório, tá bom? Bom, então eu criei a minha infraestrutura que eu julguei necessária para persistir dados. Para persistir dados eu preciso de uma classe banco, de uma classe modelo CRUD, onde todas as minhas classes persistentes, que são aquelas que eu vou representar no meu programa como sendo as tabelas do banco, né, herdando da modelo CRUD. Então eu tenho aqui uma infraestrutura de um repositório, né? Então aqui eu tenho a infraestrutura do meu repositório, tá aqui montadinho, beleza? Daí, naturalmente, que eu vou ter outras classes, né, outros artefatos que vão representar a minha aplicação. Perfeito? Bom, e agora, professor? Eu pensei nisso, né? Eu pensei nesse projeto, eu elaborei esses diagramas, cheguei à conclusão de que eu vou precisar de uma classe modelo CRUD. Alguém pode estar se perguntando assim, professor, como é que você chegou à conclusão de que eu precisaria utilizar ou criar a classe modelo CRUD? Bom, pessoal, quando você chega a essa conclusão por si só, é naturalmente que você já deve ter uma boa experiência para compreender uma série de mecanismos ou de conceitos e princípios da programação orientada a objeto e da UML, né? E já deva ter passado por situações que você que despertou a necessidade de você usar esse mecanismo. Então, para eu chegar à conclusão de que, por exemplo, eu precisei de uma classe modelo CRUD abstrata, onde todas as minhas classes persistentes iam herdar dela, eu passei por situações onde eu falei, poxa vida, eu vou criar minha classe persistente, mas em cada classe que eu criar aqui, eu vou ter que criar métodos de gravação. Então eu vou criar o método salvar aqui, método salvar aqui, método salvar aqui, método salvar aqui, método salvar aqui. Então, por exemplo, aconteceu de eu trabalhar num projeto onde os programadores que criavam as classes, um chamava o método salvar de gravar, o outro chamava de salvar, o outro chamava de inserir, o outro chamava de incluir, outro de insert, outro de gravar dados, outro de salvar dados. Então o que acontecia? Cada classe fazia a operação do CRUD, só que cada uma tinha um nome das operações completamente diferente uma das outras.
né? E tinha tipos de dado, uma retornava valor booleano, outra retornava um valor string, outra retornava um void, era void, não retornava nada. Então o que acontecia? Eu percebi que nas classes persistentes não havia um padrão de implementação para que todas as classes pudessem seguir essa nomenclatura, né? Então cada uma delas tinha um nome diferente do método, tinha parâmetro com nome diferente, tinha parâmetro com tipo de dado diferente, tinha tipo de retorno de dado diferente. Então eram classes totalmente diferentes. Isso acabou gerando problema num futuro onde a gente precisava integrar e, independente da classe que eu esteja manipulando, às vezes eu precisava chamar os métodos dela. E aí eu não sabia que método que era, se era salvar, se era gravar, se era incluir, né? Então eu cheguei à conclusão que eu precisava padronizar ou forçar os programadores a padronizar, porque falar simplesmente não resolvia. A gente chegava, o programador falava, ô meu, cuidado, todos os métodos de CRUD precisam seguir isso aqui, ó. Tem que ter um método salvar, tem que ser do tipo retorno string, não pode entrar parâmetro nenhum, eles têm que ser públicos, tem que seguir essa nomenclatura. Ah, tá bom. Aí trocava de programador, por alguma razão entrava outro ia dar manutenção, o cara seguia a ideia dele. Então a gente acabava perdendo essa padronização entre os objetos. Então eu tive que pensar num mecanismo onde eu forçava com que todas as classes, ou seja, que todos os programadores fossem obrigados a criar os métodos com o mesmo nome. E aí então, estudando a OML, eu descobri que se eu criasse uma classe que já tivesse esses métodos e eu automaticamente forçasse eles a criarem a herança dessa classe, o próprio mecanismo da orientação a objeto ia obrigar a eles a criarem os métodos com o mesmo nome que está lá e com o mesmo tipo de retorno. Então eu, estudando um pouquinho mais, percebi que a classe abstrata tinha esta finalidade, tinha esta, digamos assim, ela me fornecia essa condição. Então eu criei essa classe abstrata, chamada de modelo CRUD, que você poderia chamar de qualquer nome que você quisesse, tá? E eu chamei de modelo CRUD porque ela vai permitir que eu faça CRUDs no banco de dados e forcei uma herança dela. Consequentemente, a programação orientada a objeto diz que quando você herda de uma classe herda uma classe abstrata, todos os métodos abstratos que existem na classe abstrata são obrigatórios à sua implementação aqui dentro. Então perceba que eu cheguei a essa conclusão, não foi porque foi bonito ou muitas vezes porque alguém me falou, mas foi porque a minha necessidade, o que eu precisava, eu tinha que resolver um problema e busquei a solução dentro do paradigma orientado a objeto. Então muitas vezes a gente precisa resolver um problema, mas para isso eu preciso conhecer o paradigma, eu preciso conhecer o mecanismo, o modelo que eu estou trabalhando. Então eu cheguei a esta conclusão que eu deveria usar uma classe abstrata porque ela me fornece todas as condições que eu preciso para resolver o meu problema. Ok? E professor, e a classe banco? Como é que você chegou a essa conclusão? Muito simples. Na programação orientada a objeto, né, seja ela qualquer linguagem que você vai trabalhar, seja Java, seja C++, seja C#, seja Delphi, existem classes e comandos específicos para se conectar em banco de dados, né? Então, cada linguagem ela possui comandos e classes específicas para conexão com o banco de dados. E a cada vez que eu precisar me conectar a um banco de dados, eu preciso instanciar essas classes, passar um conjunto de parâmetros para essas classes, estabelecer uma conexão com o banco de dados, para então eu poder enviar comandos de persistência ou de busca de dados no banco de dados. Então, toda vez que eu fosse gravar um produto, eu teria que, por exemplo, vamos pensar o exemplo que eu vou dar para vocês na prática, eu estou usando o Firebird. Então, eu teria que toda vez que eu tivesse que persistir os dados de produto, eu teria que instanciar uma classe FB Connection, instanciar uma classe FB Command, passar os parâmetros de configuração, abrir conexão e para enviar comandos. Aí quando eu for fazer aqui na pessoa, eu vou ter que repetir tudo isso.
instanciaram a classe FBConnect, instanciaram a classe FBCommand, passaram um conjunto de parâmetros, abrir conexão e controlar a transação, aquela coisa toda. Então eu teria que fazer isso em cada lugar, né? Eu teria que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, né? Eu teria que fazer este mesmo procedimento em cada classe. E pessoal, a conclusão que eu cheguei de acordo com o que eu aprendi em orientação a objeto. Quando algo que você faz começa a se repetir muito em lugares diferentes, é sinal que você sinal que você precisa criar uma classe, centralizar toda essa regra lá e usar essa classe. Tá? Então, toda vez que você estiver fazendo algo que está se repetindo muito, pô, eu fiz isso naquela classe, agora tem que fazer isso aqui nessa aqui também, agora tem que fazer naquela, tem que fazer naquela, tem que fazer naquela. Então, quando essa programação dentro de uma classe começa a se repetir muito dentro de outras classes, é sinal que você precisa tirar essa programação de dentro das classes, centralizar numa única classe e usar essa classe em todas as outras classes. Então, eu cheguei a essa conclusão que eu preciso de uma classe de conexão com banco desta forma. Eu percebi que eu tinha que ficar instanciando em cada classe e fazer isso. Então, eu falei, peraí, se eu construir uma classe e embutir, encapsular todas as regras de conexão com banco, passar parâmetros, estabelecer conexão, abrir conexão, controlar a transação, tudo dentro dela, eu não preciso então ficar repetindo tudo isso. Então, cheguei à conclusão, com base em conhecimentos em orientação a objeto, UML, tá? Eu criei uma classe e centralizei, né? Centralizei tudo que eu preciso fazer para estabelecer conexões com o banco de dados, para enviar comandos para o banco de dados, para receber dados do banco de dados. Eu centralizei tudo num único lugar e chamei essa classe de banco. Poderia ter dado qualquer nome para ela, banco de dados, conexão, persistência, né? Poderia dar qualquer nome. Naturalmente, eu dei um nome chamado banco justamente para eu entender que a função dela é banco de dados. Tudo que eu precisar fazer com relação a banco de dados, eu vou usar esta classe, né? Então, por isso que eu cheguei a esta conclusão, que eu criei uma classe que vai encapsular. O que é encapsular, professor? É eu incluir todas as regras de negócio dentro dessa classe, todas as regras que diz respeito a banco de dados, conexão com banco de dados, controle de transação, tudo que diz respeito eu encapsulei, quer dizer, eu encaixotei, eu embrulhei tudo dentro dessa classe e simplesmente vou usar os métodos. Então, pessoal, quando eu criar uma classe dessa, né, que eu pedi para ele me dar uma conexão de banco de dados, eu não estou preocupado com quais comandos estão sendo executados lá dentro para estabelecer essa conexão com o banco de dados. Isto é encapsulamento, ou seja, encapsulei lá dentro todos os comandos necessários para que ele me devolva uma conexão. Então ele me devolve essa conexão sem eu ter que ficar repetindo todos aqueles passos que eu preciso. Então eu ganhei o quê? Tempo, que eu não tenho que ficar repetindo isso em todas as classes, e se por alguma razão eu tiver que mudar de banco de dados e os comandos de banco de dados mudarem, eu venho dentro desta classe, altero a minha regra que eu encapsulei ali dentro e pronto. Todo o meu programa passa a atender uma nova conexão com o banco de dados com outro banco de dados. Por exemplo, digamos, esta classe que eu construí aqui estará fazendo conexão na parte prática, vou mostrar para vocês. Ele vai estar mostrando, implementando uma conexão com o banco de dados Firebird. Então ali dentro vai ter instruções, comandos, parâmetros necessários para estabelecer conexão com o banco de dados Firebird. Se amanhã ou depois, por alguma razão, eu falo assim, puxa, agora eu preciso fazer uma conexão com o Oracle. Então, ao invés de eu sair mudando em todas as classes que eu coloquei comandos do Oracle, eu venho somente dentro desta classe, né? E altero os dados, a forma, os parâmetros que ele usa, o nome das classes que ele usa para se conectar com o Firebird, eu mudo para o Oracle. Pronto, não preciso mudar mais nada na minha aplicação, porque toda a minha aplicação está abstraindo esta informação. Olha outro conceito extremamente importante. Então, a classe produto, cara, ela está longe, ó. Tá vendo como ela está longe da classe banco? Ela nem sabe que banco de dados ela está usando. Ela simplesmente fala salvar. Aí o salvar vai enviar para o banco de dados executa o comando,
né? Minha classe banco de dados executa o comando, aí dentro da minha classe de banco de dados ela executa o comando do banco de dados e vem retornando para mim, retornando e fala para a classe, beleza, está gravado. Então ela nem sabe qual o banco de dados que foi usado para gravar. Isto chama-se abstração de dados. Então essa classe, eu abstraí nela que tipo de banco eu vou usar. Eu não preciso, essa classe produto, como essa, não precisa conhecer, não precisa saber que banco de dados eu estou usando. Basta que ela envie os dados para ser gravado aqui e ponto final. Quem precisa conhecer o banco de dados? É esta classe aqui. Beleza? Então, isto daqui nasceu desta necessidade minha. Então, o que é que vocês percebem? Nada disso foi colado de algum lugar, nada disso foi simplesmente inventado porque é bonito ou porque é necessário usar porque é orientação a objeto. Não. Tudo isto foi criado porque eu estudei orientação a objeto, eu participei de projetos orientados a objeto, eu aprendi orientação a objeto, eu entendi todo o mecanismo do paradigma orientado a objeto, todas as vantagens que o paradigma orientado a objeto tem e apliquei os conceitos numa necessidade de projeto. Eu necessitei de uma solução e me agarrei naquilo que o paradigma orientado a objeto me oferece. Então tudo isso nasceu, pessoal, naturalmente, né? Isso leva tempo, a tua experiência vai dizer. Claro que eu estou passando isso para vocês, né? Então isso que eu estou passando para vocês é a compreensão, o entendimento de por que tudo isso existe? Por que é que foi feito isso daqui? Foi buscado primeiro, foi feito por uma necessidade, nasceu de uma necessidade. Eu tenho toda a minha as classes persistentes que precisavam ir para banco de dados. Então, criei uma classe banco de dados. Só que todas as minhas classes persistentes precisariam ter um padrão de comportamento para que ficasse todo mundo igual e resolvesse o mesmo problema. Então eu criei um cara aqui no meio que resolveu isso para mim. Então tudo isso nasceu de uma necessidade do projetista que, com os conhecimentos adquiridos que ele tem sobre todo o princípio da orientação a objeto, arquitetura de software, projeto orientado a objeto, a experiência que o arquiteto, que o projetista tem, conta bastante, né? Ele chegou à conclusão de que esta seria a solução ideal. Professor, esta é a melhor solução que existe para repositório? Não garanto isso para você, tá? Porque pode chegar um projetista que tem muito mais experiência que você, né? Que eu, tenha mais experiência do que eu, tenha participado de mais projetos e tenha uma visão mais elaborada disso. E ele pode trazer uma solução melhor do que essa, muito melhor do que essa, né? Agora, não significa que esta não é uma boa, ou que esta não presta, ou que ela está errada. Esta é uma visão de uma solução para resolver um determinado problema que nós chamamos o problema de persistência, né? Então, todo o meu problema de persistência está resolvido utilizando este princípio aqui, né? Criando esta arquiteturazinha básica, esse modelo básico de como vai funcionar a persistência da minha aplicação. Portanto, se o dia que você fizer um projeto e alguém perguntar para você como é que você definiu, como é que você projetou o teu software, qual é a arquitetura de referência que você usou, qual é o modelo de arquitetura que você usou, né? Então você vai falar, meu modelo de referência é o repositório, né? E o meu modelo de repositório foi criado assim, assado, né? Como é que você separou isso? Eu criei módulos onde eu tenho um módulo só de persistência, um módulo só de regra de negócio, um módulo só de aplicação. Então dividi isso em módulos e eu tenho a minha arquitetura funcionando. Mas de que forma você fez esses módulos? Aí cada linguagem vai ter sua técnica. Por exemplo, eu posso criar módulos em DLLs. Por exemplo, toda a minha persistência eu posso colocar dentro de uma DLL. Toda a minha regra de negócio eu posso colocar dentro de uma outra DLL. Todas as minhas regras de aplicação eu coloco dentro de uma regra de uma DLL. Então eu posso usar esse artifício de DLL. Ou posso simplesmente criar pacotes internos do meu projeto, deixar tudo um bloco só, porém separados através de pacotes ou de namespaces, como é no .NET. Então o que é importante, pessoal, o mais importante é você entender como é que eu devo construir o meu software, como é que eu devo organizar os artefatos internos. Então, quando a gente fala de projetar um software ou a arquitetura de um software,
o cara quer saber o seguinte: como é que você organizou todos esses artefatos dentro do seu projeto? Como é que você dividiu esses artefatos? Como é que você interligou esses artefatos? Que mecanismo você utilizou? Então, o cara quer saber como é que você construiu, como é que você pensou nisso, né? Então, muitas vezes, eu já participei de várias bancas, que às vezes a gente pergunta para o aluno e fala assim, mas qual foi a referência de arquitetura, o modelo de arquitetura que você usou para construir o software? Ele não sequer sabe entender a pergunta, quanto mais responder aquilo que foi dito, né? E não é porque muitas vezes ele não usou uma arquitetura, é porque ele não sabe do que está se falando. Então, quando nós estamos falando de uma arquitetura de software, nós estamos falando exatamente disso, né? Como é que você organizou, tudo isso aqui, ó? Como é que você pensou nisso aqui? Você se baseou em algum modelo, alguma referência, né? Se utilizou algum princípio de algum padrão de projeto, né? Algum modelo de arquitetura, o que você está utilizando? Então ele quer saber isso. Claro que isso daqui não se responde em 2 ou 3 palavras ou em 5 minutos apenas, né? Então você vai ter que ter toda uma introdução para explicar isso para alguém. Naturalmente que se você for explicar isso para um professor, a gente já vai entender tudo. Se você for explicar isso para um arquiteto de software, ele já vai entender, né? Mas se você for explicar para alguém que não tenha muito conhecimento sobre arquitetura de software, paradigma orientado a objeto, projeto, talvez você tenha que fazer uma introdução um pouquinho anterior. Talvez você demore um pouco mais de tempo para explicar isso. Mas quando alguém pergunta para você qual é o modelo de arquitetura que você usou, né? Qual o modelo de referência que você está utilizando para construir esse software? Como é que você organizou este software internamente? Ah, eu organizei através de módulos, através de DLLs, cada módulo numa DLL, cada função dentro de uma DLL. Ah, eu organizei em pacotes de um executável só, mas eu tenho pacotes específicos, né? Ah, eu fiz carga dinâmica, eu trago uma DLL e faço a carga dinâmica no momento. Então, de que maneira isso foi organizado, né? Então, é isso que muitas vezes é necessário entender. Como é que eu organizei todo esse conteúdo, esses artefatos dentro do meu projeto? Como é que tudo isso foi construído, né? Como que tudo isso foi associado, como é que isso tudo foi pensado? E por que de tudo isso? Então, quando falamos em arquitetura de software, basicamente, tá, um modelo arquitetural. Eu comecei isso daqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, professor, agora o senhor podia me mostrar como é que o senhor faria para implementar isso, para a gente ter uma ideia de como que isso ficaria na parte prática, porque isso ajuda sim na parte de projetos. Porque quando você vê o resultado funcional de algo que você projetou, você pode talvez entender melhor e até melhorar algo que está sendo construído. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, de uma maneira resumida, né, tal aqui, e já construída, de como foi que eu usei para implementar isso daqui. Então perceba que para implementar isso aqui, do ponto de vista orientado a objeto, não tem muito segredo, né? Eu tenho classes interligadas, herança e acabou. Claro que aqui eu teria que ter também um diagrama de pacotes, um diagrama de componentes, um diagrama tal, para mim entender como é que tudo isso fica encapsulado. Então, por exemplo, eu poderia ter tudo isso daqui como sendo persistência, então eu teria uma package, um pacote, um módulo chamado persistência, né? Então, se isso daqui é um módulo, é um pacote, é uma funcionalidade de persistência, então eu tenho que planejar de que maneira isso eu vou implementar. Então também é importante o projetista, o arquiteto, o projetista, planejar a implementação. Se vai ser em pacotes, em módulos separados, como é que isso vai ser, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso na parte prática para vocês terem uma ideia. Então eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso Visual Studio, ó. Aqui eu fiz, né? Já está pronto, tá, pessoal? Porque senão não daria tempo da gente aplicar isso, eu desenvolver junto com vocês, não daria tempo, tá? Eu vou disponibilizar isso daqui para vocês no fórum, para vocês terem uma ideia de como isso é implementado, para vocês dar uma estudadinha, tá? Mas eu já trouxe implementado por questão de tempo, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Beleza. Então aqui no meu Visual Studio, eu criei uma aplicação aqui, né? Onde eu criei módulos. O que é módulos, pessoal, professor? Eu criei módulos. Eu usei a técnica de modularização, que faz parte do projeto e arquitetura de software.
né, eu usei a técnica de modularização do meu software através de funções, né, que é o que a POA prega, né, programação orientada a aspectos. Não é exatamente isso que eu fiz, né? A POA tem uma conotação, ela tem uma aplicação bem definida. Mas a POA, quer dizer, programação orientada a aspecto, como vimos, ela divide a programação sua por aspectos ou por funções, por funcionalidades. Então eu criei aqui alguns módulos que possuem funcionalidades específicas. Então, por exemplo, eu criei aqui dentro do meu projeto, né, uma aplicação que é o meu executável, por exemplo, que eu teria aqui, né? Que eu teria aqui, por exemplo, né, foi uma simulação aqui, o meu projeto, o meu menu, blá, aquela coiseira toda. E aí eu tenho então um outro módulo que é uma DLL, né? Que eu usei uma técnica de DLL, onde eu crio módulos, né, que têm funções específicas. Então eu criei aqui um nome que eu usei, né, padrão de projeto, para exemplificar um padrão. Depois nós vamos ver aqui, né, um padrão singleton, como é que se implementa isso, vamos falar. E eu criei um módulo que dentro da minha aplicação é uma DLL que eu uso dentro da aplicação, que é onde está todos os meus repositórios, né? Então, por exemplo, esta aplicação, né, ou esta DLL que eu chamei de repositório, possui exatamente isso aqui que nós vimos, ó, né? Dentro do meu módulo repositório, eu construí essa arquitetura aqui, ó, este modelo aqui. Tá? Claro que numa aplicação maior eu teria muito mais classes, né? Mas eu criei isso aqui. Então olha como é que ficou. Dentro do meu módulo de repositório, eu estou usando aqui C#, tá, pessoal? Mas aí você vai ter que poder usar Java, Delphi, a linguagem que você quiser, aplicando este conceito de modularidade, né? Então o que eu fiz? Criei aqui um módulo, né? Usando a técnica de DLL, né? O tipo de aplicação DLL, que depois eu posso usar em qualquer outra aplicação. E eu criei dentro da minha aplicação dois packages, dois pacotes. Dentro do meu repositório eu ainda modulei mais um pouco, né? Só que isso aqui são módulos ou são packages lógicas, né? Eu não criei outros arquivos. Dentro desse módulo DLL eu criei as minhas classes de domínio, onde eu poderia ter aqui dentro todas as classes de domínio, que são as minhas classes produto, pessoa, pedido, cliente, poderia ter todas essas classes aqui, né? Eu só estou representando essa daqui, né? A classe pessoa, a classe produto e tal, né? Eu tenho as classes. E também fiz a classe modelo CRUD, que está aqui, ó, né? Então fui lá na minha linguagem de programação e segui o modelo que está aqui. Eu não fiz nada diferente disso aqui. Se eu fiz, está errado lá. Eu preciso corrigir. Então, o que eu fiz? Criei estas classes dentro do meu módulo, que eu chamo de repositório, né? O meu módulo de repositório. Dentro do meu módulo de repositório, eu tenho minhas classes de domínio e minhas classes de persistência. As minhas classes de persistência, por enquanto, só tem a classe de banco, que é a que eu construí aqui, ó. Então eu tenho dentro do meu projeto uma classe de banco, né? E tenho, que é representado aqui, que é a minha separação de persistência, e as minhas classes de domínio, pessoa, produto, cliente e tal. E também, naturalmente, o modelo CRUD. Criei dois modelinhos aqui, diferentes, um mais extremamente complexo, outro um pouco mais simples, tá? Para a gente ver, vamos ver o mais simples. E esta foi a maneira que eu implementei. Então criei uma DLL, que é um módulo. Dentro da DLL eu criei package ou uma pastinha interna dentro dela, onde eu vou separar todas as minhas classes de domínio. Criei uma outra pastinha, onde eu vou colocar todas as minhas classes que vão representar a minha persistência. Por exemplo, pessoal, aqui dentro da classe persistência eu vou ter uma classe banco, aí poderia ter uma classe auxiliar Oracle, SQL Server, Firebird, Postgre, que vai atuar junto com a classe banco, por exemplo. Aí era só mudar a classe e estava funcionando. Então, isso aqui foi só um exemplo, tá? Bom, como é que funcionou então? Vamos dar uma olhada na minha classe modelo CRUD, como é que eu implementei. Então, não tem muito segredo, pessoal. Olha só, eu implementei o que está aqui. Então, nós sabemos que isso daqui é um atributo... me foge o nome, deixa eu ver aqui. Protegido, ó, protected, por causa do símbolo, né?
ó, são atributos protected, e nós sabemos que todo atributo protected, que é definido como escopo de visibilidade protected, ele é como private. O objeto externo não tem acesso. Só quem tem acesso é a classe onde o atributo foi criado e as classes que herdam dele. Quando o atributo é do tipo protected, somente a classe onde ele foi criado e as classes que herdam dela é que conseguem enxergar esses atributos aqui. Tá? Qualquer outra classe não enxergará esse objeto aqui, esses atributos. Beleza? Então, criei esses atributos e criei os métodos. Mas, ô professor, como é que você chegou à conclusão que precisa ter esses atributos? Bom, pessoal, não há como negar que, à medida que você constrói classes, você vai percebendo a necessidade de mais recursos dentro dela. Então, eu costumo dizer mais ou menos assim, você projeta uma casa com seus cômodos, quarto, cozinha, sala, área de serviço, aquela coisa toda. Você projetou isso, colocou uma janela aqui e tal. E quando os caras vão construir, o pedreiro vai construir, o pessoal vai construir, no momento da construção eles percebem que, poxa vida, aqui podia fazer isso, podia fazer aquilo e tal, que na fase de projeto nem sempre a gente consegue enxergar. Nem sempre na fase de projeto eu consigo enxergar exatamente como deve ser construído aquele objeto. Deixa eu tomar um golinho, peraí. Então, em alguns momentos depois que você projetou, em alguns momentos eu preciso construir, no momento de construção, eu preciso às vezes declarar ou aumentar ou construir algo mais que não estava planejado ou projetado. Mas isso não significa que eu deva chegar ali e inserir, socar coisas ali à torta direito. Então, quando eu chego nessa conclusão, poxa, eu precisava colocar isso daqui, porque isso vai auxiliar nisso, nisso, nisso. Então, eu tenho que parar nesse momento, voltar um passo atrás e rever o meu projeto. Em que isso vai impactar? Em que isso vai impactar? Quais são as consequências de eu criar isso a mais? Ou de eu mudar isso? Aí eu vou olhar no meu projeto, eu vou perceber como foi que eu planejei, e se eu colocar isso aqui, vai criar algum problema nas classes descendentes, as classes derivadas? Vai criar algum problema? Não, não vai. Então eu vou colocar, ajustei, e aí então passamos para a construção e vou construir. Então eu não posso simplesmente chegar nesse momento e vai lá e pondo as coisas, achar que é assim que tem que ser. Então, tem determinados momentos que eu vou construir, eu falei, puxa vida, mas se eu tivesse aqui, do jeito que eu projetei aqui, não vai dar um probleminha aqui. Pois se eu fizer isso aqui, puxa, que é legal. Peraí, mas deixa eu ver aqui as minhas classes como é que estava. Vamos ver, legal, se eu colocar isso aqui, não vai dar problema nas outras classes, vai resolver, tá, então eu vou pôr isso aqui, vou documentar o que é isso, para que serve, e beleza. Então, é isso que acontece muitas vezes, como aconteceu comigo e com muitos projetistas. Você projeta e na hora de construir você percebe que é necessário alguns ajustes e aí então volta-se um passo atrás e projeta-se de novo, na parte de projeto, para que a construção então siga dali corretamente. Aí você fala, meu professor, quer dizer então que eu preciso ser um arquiteto ou um projetista que projeta e programa para chegar a essa conclusão? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas se você tiver essa noção, pode ter certeza que isso vai dar um salto muito grande na sua profissão. Vai dar um salto assim muito grande no projeto. Por quê? Você já tem conhecimento das duas fases de um projeto. Na fase de projeto, propriamente dita, e na fase de implementação. Então, quando um arquiteto, um projetista, ele tem essa visão, ele consegue projetar algo um pouco... Não é que ele vai projetar melhor do que aquele que não sabe programar, não é isso. É que muitas vezes ele consegue até cortar caminhos, porque ele sabe que isso lá na implementação pode dar problema, não que não seja resolvido, pessoal, tá? Tudo é resolvido. Mas ele sabe que às vezes na implementação isso vai dar um probleminha e que para resolver esse probleminha eu preciso então colocar mais isso. Então ele já vem pronto para a parte de programação devido à experiência que o arquiteto ou projetista tem com a linguagem específica ou a tecnologia específica para a programação. Então, se você tem esta visão,
o teu projeto já vai chegar quase pronto para o programador. Ele não vai ter muito o que questionar, ele vai lá e vai fazer. Né? Ao ponto que se um projetista ou um arquiteto, ele nunca passou pela fase, ou ele não tem experiência, ou ele optou por não fazer, ele vai projetar da maneira que tem que ser feita. Só que às vezes quando chega lá, o programador fala, pô, precisava ter isso. Ou, se não vai poder ter isso, eu vou ter que construir agora mais isso para poder contornar isso e eu poder ter o mesmo resultado. Né? Então às vezes acontece. Por isso que é muito bom e importante, você como construtor de software, esse é o termo que eu uso, né? Na minha opinião, o construtor de software tem que ter toda essa visão, esta é a minha opinião. Né? O construtor de software tem que ter uma visão clássica, aquela clássica visão de todo o ciclo de vida. Ele tem que ter noções de engenharia de software, tem que ter noções de análise de sistema, ele tem que ter noções de projeto de sistema, ele tem que ter noções de linguagem de programação, de teste de sistema, ele tem que ter uma noção boa. Né? Ele pode até ser muito bom por exemplo, então eu sou um projetista, eu gosto de projetar. Mas é muito legal se você tiver uma visão muito boa da linguagem de programação, da tecnologia que vai usar, uma noção muito boa da parte de análise, de engenharia de software, isso é muito, de gerência de projeto, é muito bom ter isso. Porque aí você vai ser um profissional completo. Naturalmente você vai ganhar mais, claro, que importa pra gente, né? Mas o que é mais legal, o teu projeto, você vai conseguir desenvolver a tua fase de projeto assim de uma maneira um pouco mais, digamos, mais rápida, ou talvez com menos, não menos problema, mas menos dúvida lá para o seu programador. Quando chegar lá, ele já fala, tá aqui, já, o que eu precisava, ele já projetou ali, vai lá e faz. Né? Então, pessoal, mas isso é muito discutível, isso tem muita discussão, né? Não, tem que ser projetado do jeito que foi, tem que ser implementado do jeito que foi projetado e tal. Isso é tudo discutível, isso é possível, isso existe, né? Não é um problema. Né? O que eu quero dizer é que quando você tem uma visão maior sobre todo o ciclo de vida, você resolve problemas muitas vezes antecipado, porque você tem essa visão maior. Então imagina o cara que está levantando os requisitos lá na fase de análise, né? Se ele já tiver uma noção, não que ele deve interferir, porque cada fase deve ser respeitada, mas se ele já tem essa visão, ele já pode resolver e tirar dúvidas que ele tenha na própria análise ali, já com base nesse conhecimento. E se o projetista conhece bem a fase de análise e tal, dos dois lados, o projetista é o cara que fica no meio, né, meu? Então ele precisa ter uma visão boa da fase de análise, uma visão boa da parte de programação. Se ele tem uma boa visão, ele já consegue projetar, né? Entendendo melhor a fase de análise, que ele não vai ter que ficar lá para o analista, como é que é isso aqui mesmo? Por que isso? Então ele já vai ter uma visão legal. E ele também já vai preparar o projeto de uma maneira que a hora que chegar lá no programador, talvez ele não tenha tanta dúvida. Então esse conhecimento aí, pessoal, vai trazer para você isso que aconteceu aqui. Eu, como programador que já fui, e me envolvo bastante também com a parte de implementação, né? Eu já sei que quando chegar lá ele vai precisar disso. Eu já sei que senão ele teria que fazer isso. Então se eu fizer isso aqui, eu documento isso faz parte do modelo, faz parte do projeto, fica documentado e ele vai usar isso sem problema. Então, essa infraestrutura tudo que eu criei, né? Uma, baseada na experiência que a gente tem. Outra, uma análise, um projeto bem planejado, entender bem, vai te dar essa visão mais esmiuçada do que você precisa projetar. Essa parte de projeto é a parte que está bem próximo da programação. Né? É onde você está falando quase não, você vai ter que falar na linguagem do programador. Né? Então, se não tiver bem definida, bem declarada, bem modelada, bem montadinha, quando chegar lá ele vai ter dúvidas. Né? E é natural que isso aconteça, ele vai ter sempre dúvidas. Mas quando ele começa a ter muitas dúvidas, o trabalho dele vai começar a parar. Né? Então esse conhecimento que eu tenho no ciclo de vida é fundamental, assim, vai ter uma consequência, né, muito boa no projeto em geral. Então essa minha visão, por que é que tem isso? Porque eu concluí que isso vai acontecer e nós vamos ver depois na implementação por causa disso. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha aqui. Ó, deixa eu beber um golinho d'água. Então olha só, o que eu fiz? A minha classe de modelo CRUD está aqui, eu criei tudo que está lá, né? Do jeito que está lá, protegido e tal. Criei aqui um atributo chamado banco, né? Mas ó, professor, ó, aqui não tem um atributo chamado banco. Mas aqui, eu como programador, precisei fazer isso. Só que é algo que não vai interferir em todo o projeto do sistema. Então, é como se fosse uma variável dentro do meu sistema. Então não vai interferir
na estrutura da minha classe. Então, eu criei uma variável que eu, como programador, julguei necessário para fazer isso aqui, né? Eu tenho aqui o construtor, né, que já vimos em diagrama de classe, e criei aqui as propriedades para fazer a leitura dos meus atributos protegidos, né? E criei na minha classe abstrata, que é o modelo CRUD, ó, Publish Abstract Class, ou seja, estou criando uma classe abstrata, né? Se ela é uma classe abstrata, né, os métodos, nem todos os métodos, mas eu declaro métodos abstratos, tá aqui os meus métodos, ó, salvar. Se nós olharmos o nosso diagrama de classe aqui, está dizendo que os métodos salvar, alterar e excluir e recuperar são abstratos, então eu tenho que criá-los aqui como abstract, né? E obedeci lá o mesmo modelo, ó, tem que ser string de retorno, o método é salvar. Então a minha classe abstrata está criado, né? Está aqui, todos eles criaram a classe com os métodos abstratos. Muito bem. E se eu olhar agora aqui na minha classe pessoa, né? Tá aqui produto, aliás, né? Na minha classe produto, que de acordo com o meu modelo diagrama de classe está herdando da classe modelo CRUD, né? Fiz a mesma coisa. Então eu criei uma classe, olha aqui, criei a classe produto, herdando, né? Essa é a sintaxe que eu uso aqui para dizer que a classe produto está herdando de uma classe chamada modelo CRUD. Se ele herda de uma classe e automaticamente é identificado que essa classe é abstract, obrigatoriamente, deixa eu só fechar aqui para ficar fácil aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter os métodos salvar. Então olha aqui, ó, salvar, alterar, apagar e recuperar. Então aqui dentro da minha classe pessoa agora eu estou mantendo um padrão que a classe abstrato modelo CRUD obriga-me a fazer. Então, aqui nesse momento, a classe modelo CRUD, esta herança obriga que a classe produto tenha os métodos da classe abstract. Então, por isso que existe essa cláusulazinha. Override quer dizer escrever o método que está na classe original, que é a classe modelo CRUD. Então, eu estou redeclarando o método salvar, só que dentro do método salvar eu estou implementando, fazendo a implementação, né? Coisa que na minha classe abstrata, ó, os métodos não são implementados, são só declarados os nomes, né? Isso quer dizer que toda classe que herdar dessa classe obrigatoriamente vai ter que ter esses métodos e implementados. Por isso que chama-se abstract. Abstract quer dizer método sem implementação, né? Então quando chega aqui, ó, eu tenho o método salvar. Para dizer que eu estou implementando o método salvar da classe que eu estou herdando, eu uso a cláusula override e declaro o método. E aí então eu implemento o que é que o método salvar dentro da classe produto faz. Então o que a minha classe, o meu método salvar dentro da classe produto vai fazer? Na realidade o que ele está fazendo? Lembra do atributo insert que tem aqui, ó? Opa! O atributo insert e insert padrão, né? Então, olha só, no atributo insert padrão, tá aqui, ó, no construtor da classe, ó, sabemos que é um construtor. No construtor da classe produto, eu montei os comandos que são padrão para a classe produto. O comando insert padrão para inserir no produto, como é que é? É insert into produto, quer dizer, na minha tabela produto, né? Aonde eu vou passar ID, o insert into produto na tabela produto no campo ID, descrição, quantidade, comando insert SQL normal que vocês conhecem, né? Values, aí eu passei uma variável, as variáveis que eu vou substituir. Dentro do values eu vou substituir arroba ID produto, arroba descrição e arroba quantidade pelos valores. Por que eu usei arroba? Para fazer diferença do ID aqui, né? Poderia ter usado o sustenido, enfim, qualquer outro símbolo. Vou usar o arroba para fazer a diferença entre isso e isso, né?
E montei os comandos padrões. Ó. O update para a tabela produto é esse, o update para a tabela, o delete para a tabela produto é esse. Então tudo dentro de qual atributo? Daqueles atributos que eu chamei de insert padrão, update padrão, delete padrão e select padrão. Entenderam? Então aqui estão os comandos padrões. O que eu tenho que fazer? Substituir aonde é values pelos valores que estiverem dentro do objeto naquele momento. Mas em que momento isso vai acontecer? Quando eu mandar salvar. Olha aqui, ó. Quando eu executo o método salvar do objeto instanciado produto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar deixa eu voltar aqui. A string ou o comando padrão dentro da variável insert padrão, ó, que está ali, aí o que ele usa? O recurso da linguagem e manda ele fazer um replace. Replace quer dizer o quê? Substituir o que está aqui dentro da variável insert padrão, que seria isso aqui, ó, substituir isso daqui, né? Aonde você encontrar, então ele está dizendo assim, aonde você encontrar @id produto, eu quero que você substitua pelo id produto do objeto. Ou seja, esse cara que está dentro do objeto. Então ele vai substituir pelo id produto. E aí ele continua na linha de baixo, ó. Aí, na variável que eu substituí aqui, eu quero que você, continuando, substitua o que você encontrar como @descrição, quero que substitua pelo atributo descrição do objeto. E aí ele continua ainda. Substitua, né? Replace. O que tiver de @quantidade, substitua por quantidade, que é o atributo. Então, nestas condições, o que vai ter dentro do comando insert, né? Do atributo insert? O comando insert montadinho com todos os valores definidos. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uso da minha classe banco. Ó. Lembra da minha classe banco? Vou chamar a minha classe banco e chamar o método inserir e passar este objeto aqui com todos os dados. Ou então aquela alternativa que eu tenho, né, da minha classe banco, que eu tenho dois tipos de insert para executar comandos. Ou eu posso chamar o meu objeto banco e falar para ele execute comando. Qual comando? Esse comando insert que eu acabei de montar com os dados que estão no objeto. Feito isso, a minha classe banco vai executar o comando insert, por exemplo, que foi gerado com todos os valores substituídos certinho e os dados deste objeto vai ser persistido. Então, pessoal, isso aqui é uma demonstração para vocês de como eu faço para implementar um modelo repositório de uma forma organizada, modular. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha, né? O que eu ia mostrar para vocês do ponto de vista de implementação, não só código, tá, pessoal? Então, quando eu falei implementação, não é só código, não é só a linguagem, mas também como é que eu ia modelar aquela visão. Então, eu parti do princípio que eu vou construir meu software baseado na arquitetura, no modelo repositório. Beleza, o que é um modelo repositório? Nós já vimos, é um banco de dados e uma aplicação consumindo um banco de dados. Ou várias aplicações utilizando esse mesmo banco de dados, compartilhando os dados ali dentro. Esse é um padrão, é um modelo repositório. Tá? Professor, eu estou usando o modelo repositório, então eu já sei que você não tem nenhuma camada de negócio no meio, sei que não é MVC, eu sei que não é uma aplicação distribuída, eu sei de tudo isso, eu sei que é uma aplicação consumindo um banco de dados, ponto final. Professor, mas toda aplicação não é assim? É, mas eu posso usar modelos diferentes, modelo em camada, modelo MVC, né? Então, a minha aplicação, o meu formulário, o meu executável está se conectando a um banco de dados e mandando informações lá e pegando. Isso é um modelo repositório. Agora, de que maneira a arquitetura do software baseada no repositório, como é que você organizou o seu código internamente? Aí foi desta forma, criando módulos de persistência, pacotes de domínio, criando classes de modelo, enfim, criando essa arquitetura, toda essa infraestrutura que vocês viram aí. Então, pessoal, quando eu falei mostrar para vocês uma implementação, é a parte de projeto, que é o que importa, nós estamos na disciplina de projeto, né? Como eu projetei isso, como eu cheguei a essa conclusão, por que eu fiz cada entidade daquela, e depois, para fechar com um gancho, fechar com chave de ouro aí, como é que eu implementaria isso numa linguagem que eu escolhi como C#, sendo a nossa linguagem. Isso você pode implementar em qualquer linguagem de programação,
Dependendo da linguagem que você vai usar mecanismos diferentes, como eu fiz aqui em .NET. Você vai fazer em Java, ele tem a sintaxe dele, você vai fazer em Delphi, tem a sintaxe dela, você vai fazer em C++, tem a sintaxe dele, em ASP.NET, então cada linguagem vai ter a tua sintaxe, tá? Cada linguagem vai ter a sua maneira de construir. Tá? Então essa foi a ideia de mostrar a implementação para vocês, tá bom, pessoal? O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar todo esse modelo, todo esse código que eu fiz, vou zipar e vou postar no fórum para vocês, aí vocês vão pegar e poder usar ele como modelo e entender melhor como é que funciona. Não é o melhor de todos, mas é uma ideia que resolve o problema e a partir dele você pode evoluir e ter aí um modelo arquitetural do teu sistema baseado no modelo repositório mais consistente. Ok, pessoal? É isso que eu tinha que apresentar para vocês, nossa última aula, né, nosso último encontro. Então quero desejar para vocês aí felicidades no teu curso, que vocês tenham sucesso na profissão de vocês e que vocês consigam absorver o máximo possível daquilo que foi dito aqui. Todos os professores que passam informações para vocês são professores que sabem o que estão falando, sabem o que estão fazendo e tudo que eles falam são importantes em todo o processo de construção de software. Então tentem entender tudo isso. Tentem aplicar tudo isso. Vai fazer de você não um programador, não um projetista, não um analista, mas vai fazer de você um construtor de software, que na minha visão é o cara completo. Tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos vocês e até um próximo encontro.